Ele conhece o endereço da tua casa, Ele conhece tudo que você tem passado, todo o íntimo do teu coração, aquela hora, aquele choro que você tem chorado ali, o Senhor tem contemplado. Aleluia. Você não está só. Nessa noite eu quero louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar o meu que veio como título, Sonhos de José. Que a igreja estiver me ajuda. Com José, seu sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai te ouvir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia! Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, através da fé. Não desista, coloque a sua fé em ação. Aleluia, confie no Senhor, que o Senhor ele faz brotar água da rocha, o Senhor faz florescer, aleluia, no deserto, aleluia, porque não há nada impossível para o nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, saia daqui hoje com a sua vitória, porque eu vou sair com a minha em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora o espaço está aberto para 2 testemunhos. Quem vier aqui testemunhar, a gente pede que seja breve, né? Eu vou só falar para os irmãos a importância de um testemunho. No Salmo 105 ele diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai salmos, falai de todas as suas maravilhas. Aleluia. Glorificai o seu santo nome, alegrai o coração daqueles que buscam ao Senhor. Aleluia. Porque é importante o testemunho, porque muitas das vezes a pessoa está ali numa luta e está ali fraco, achando que não vai vencer, e você vem aqui até na frente e conta coisas, sua bênção, a maravilha que Deus fez na sua vida.
E ali aquela pessoa, ela edifica a fé dela. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir a palavra. Vem pelo ouvir as maravilhas do Senhor. Amém? Quem aqui vai dar o primeiro testemunho hoje? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para igreja com a paz do Senhor. Eu quero dar testemunho porque a gente estivemos aqui na quarta-feira da oração. E no domingo também, no culto da família, a gente pediu oração pelo meu neto, Benjamin. Ele já tinha ido 2 vezes para o UPA e no domingo aqui do culto da família ele estava no UPA. E a igreja intercedeu aqui em oração. E quando a gente chegou em casa, a gente recebeu a notícia que a doutora já tinha feito exame de sangue, não deu nada, tinha dado um problema no fígado dele. E a doutora achou que ele estava com Covid, né? E ali a gente orou, eu coloquei a mão sobre a cabeça do Benjamin e eu pedi ao Senhor que no nome dele fosse repreendido daquela doença daquela criança e que ele ficasse curado. E para a honra e glória do nosso Deus, o Benjamin está lá em casa hoje, eu saí, ele já está curado. E aqui eu quero agradecer ao nosso Deus, porque ele é verdadeiro e fiel. Vai ser o próximo, irmão Jário. Aleluia. Glória a Deus. Noivo. É um prazer voltar aqui nessa igreja. É um prazer voltar aqui nessa igreja e para dar o testemunho. Aleluia. Você sabe que eu sou um milagre aqui, né? Quem me conhece de perto. Eu, graças a Deus, depois que eu saí daqui, eu ganhei um apartamento, me aposentei. Glória a Deus. Em nome de Jesus, no próximo mês eu estarei casado. Glória a Deus. Eita Deus. E só Jesus faz isso, né? Era no mundo, eu não tinha nada. Faz isso que tinha. Mas depois que eu fiz Jesus verdadeiramente, a minha agora é tão grande que só quem sabe quem está no caminho do Senhor. E aqueles que estão no caminho do Senhor, eu sei que a luta é grande mesmo, mas vale a pena. E eu quero agradecer. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Você está vendo aí, ó? O irmão foi tirado do mundo, né? O chato de novo, aí Deus restaurou, deu a saúde, que ele quase morre, todo mundo conhece o testemunho dele. Deu o apartamentozinho dele, agora deu a varoa, né? Glória a Deus. Isso é as coisas que Deus faz, a gente tem que testemunhar. A gente tem que contar, como diz o Salmo 105, as maravilhas que Deus faz para o seu povo, a gente tem que espalhar. A gente não pode guardar as coisas boas. A gente tem que falar. E aqui eu agradeço aos irmãos que vieram testemunhar, eu acho que é a Glória a Deus. E eu que vou ser a madrinha, viu? Eu e meu esposo vamos ser os padrinhos de casamento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando ele chegou com essa notícia, eu fiquei maravilhada. Mas Jesus é bom. Eu quero só deixar aqui um versículo para a meditação, que eu quero fazer um agradecimento ao Senhor. Salmo 45. O meu coração se ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é uma pena de 10 escritos. Quero agradecer ao Senhor por uma bênção que eu vinha lutando. O Israel vai fazer 14 anos. É uma bênção que eu tenho lutado esses 14 anos. Esses 14 anos foi de muito choro, muito não, muita porta fechada. E o Israel, ele tem um histórico assim, nasceu perto todo congênito, eu já dei esse testemunho aqui, foi tratamento, cirurgia, fisioterapia, quando eu ele não tinha coordenação motora na coluna, não sentava, não pegava nada com as mãos. E aquela bênção que a gente estava aqui no final do culto, ele é a bênção na minha vida. E faz muitos anos que eu venho lutando para conseguir fechar o diagnóstico dele. E Deus permitiu passar por várias mãos, várias opiniões diferentes.
mas sempre o mesmo resultado. Mas eu ainda não estava convencida, eu queria que o Senhor me desse o diagnóstico fechado. E para a honra e a glória do Senhor, foi preciso Deus, de uma mestra para outra, fechar uma porta e abrir outra. Quando eu pensei em entrar em desespero, e eu entreguei nas mãos do Senhor essa causa. Senhor, é 13 anos, ela vai fazer 14 agora em outubro, 14 anos que eu estou lutando para esse diagnóstico fechado. Porque tudo que a escola exigia, eu tinha dificuldades, questão do tratamento dele, opinião é diferente. Mas quando a doutora no dia, né, deixei ele bem agitado, eu fiz isso. Alguns irmãos perceberam que ele passou aqui uns 4 dias me agitado, eu deixei ele um dia sem medicação, para ela ver a situação como ele é, né, dentro de casa. Então foi assim, Deus tratou na hora certa, no momento certo, dei a entrada do passe livre dele, para poder a gente ir para o tratamento dele, porque às vezes eu perdi, porque não tinha condições de sair toda semana. E Deus me abençoou nisso aí. Terça-feira eu já fui tirar o passe livre dele. Na negócio, daqui a 15 dias eu vou receber essa bênção. E dei entrada porque ele tem direito também, está na mão da advogada, que é a mesma que atendeu a causa do irmão Jário. E pela fé eu creio que a minha vitória já está ali com o Senhor assinando os documentos. Desde já eu estou agradecendo ao meu Senhor. Eu cheguei cansada, eu cheguei muito abatida, porque eu fiz uma caminhada assim do posto para cá, perto do meu filho, e ele está com dificuldade nos pés dele, e hoje foi uma luta para mim. E eu cheguei muito abatida, fiquei cansada, e a irmã Vânia até perguntou por que eu estava muito triste. Eu disse, não, não estou triste, eu estou só cansada. Porque nossa matéria cansa, né? Tem os afazeres da correria do dia a dia. Então, mas eu louvo ao Senhor pela palavra que o Senhor ministrou aqui bem rápido, que usou o coração da irmã Géres. Eu recebi essa confirmação, os louvores também, para a honra e a glória do Senhor, e Jesus ainda tem mais para nos dar. Amém? Se ligue com o Senhor, interceda pela serva dele que vai ministrar nessa noite, que não seja ela, mas que seja o Senhor usando poderosamente. Amém? Convido aqui a irmã Gorete, vou orar por ela, você curva seus cabelos, vou interceder pela filha do Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida da tua serva, Senhor, meu Deus amado. Então está aqui, Senhor, de coração aberto para, Senhor, ministrar, Senhor, a tua palavra. Usa ela, Senhor, como um canal, como instrumento. Usa ela da forma que o Senhor quer. Direciona, põe palavras, Senhor, acrescenta aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, da tua parte. Deus bendito, abençoa tua filha, cobre ela com teu sangue, toma a família dela nas tuas mãos. Pois desde já, Senhor, prepara os corações do teu povo que está aqui nessa noite para receber algo do céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Irmão, desde já eu quero dizer que eu não sou pregadora, mas eu sei falar de Jesus e do que ele fez e ainda há de fazer na nossa vida. Amém? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor para que os irmãos possam acompanhar. Vamos ler Mateus 17, a partir do verso 14. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, se aproximou-se de um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe ao teu discípulo, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. Aqui era Jesus, falando para mim e para você. Por quê? Porque aqui havia uma pessoa doente. Quando o pastor lançou essa campanha de Nordeste para Cristo, eu vi que é algo que Deus colocou no coração dele.
Para quê? Para que nós venhamos ter oração, consagração, jejum. Para quê, irmão? Por quê? Porque nós vamos sair para evangelizar como? Despreparados? Aqui o Senhor fala que há uma geração incrédula. Por quê? Porque esse jovem já tinha sido levado até os discípulos. Quem são os discípulos? Homens que estavam lá com Cristo. Faltava o que na vida deles? Oração, jejum. Por isso que eles não puderam expulsar aqueles demônios daquela vida. Aí o Senhor se referiu a ele. E o Senhor próprio diz: traz esse menino até mim. Traz para me provar para eles que eu, o Senhor, posso fazer. E que eles também, se estiverem buscando, podem fazer muito mais. Por isso que há necessidade da gente estar nessa campanha. Eu mesmo, essa pregação é para mim. Deus falava comigo hoje. Quando eu recebi essa oportunidade para estar aqui falando de Cristo, eu perguntei: Senhor, vou levar o que para a tua igreja? E fiquei estudei uma passagem, estudei outra, e hoje à tarde eu estava aflito e eu disse para o Júnior: não, Júnior, eu vou falar para minha irmã, para a menina lá do ciclo de oração, coloca outra pessoa. E o Senhor: não, filho, tu vai falar do que eu já coloquei na igreja, que é a consagração, a oração, o jejum que vai haver naquele lugar, para que quando ele sair, você junto dele, do pastor, que você entrar em alguma casa, porque tem, irmão, casa com pessoas desse tipo de endemoniado, pessoas que estão lá aprisionadas com depressão, pessoas doentes precisando da palavra do Senhor, pessoas viciadas precisando ouvir falar do Senhor, do milagre dele, porque maior é o nosso testemunho para mostrar para essas pessoas lá fora. Quando o irmão aqui pregou naquele dia, quando o irmão Júnior trouxe uma palavra também da vida dele, esses são os milagres que Jesus fez na minha e na vida dos irmãos, que o povo lá fora precisa saber que Jesus fez esse milagre na nossa vida, nos tirou do cativo, nos libertou, nos fez povo dele, povo escolhido por ele. É por isso que estamos aqui nessa noite, irmão, porque estamos libertos pelo poder da palavra de Deus. E é por essa palavra, irmão, que nós temos que ir lá fora ganhar a vida. Ah, veio essa Covid, veio, irmão. Veio sim essa doença, mas nada disso pode nos abater. Nós temos que sair lá fora e falar o que o Senhor deixou escrito e pregar a toda criatura. O Senhor não tirou as pessoas, não só essas aquelas, não, o Senhor sabe todas as criaturas. Por quê? Porque o Senhor viu que há gente necessitada ainda de ouvir a palavra dele, porque só a palavra que liberta. Eu não tenho poder de libertar ninguém, os irmãos também não, mas se nós se consagrar, se nós jejuar, se nós buscar em oração, o Senhor diz que nós faríamos coisas maiores do que o que ele fez. Então é nessa promessa que nós temos que nos segurar. E continuando aqui o texto, irmão, onde eu parei, Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei aqui. Deus pediu para trazer o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximando de Jesus, em particular, eles chamaram Jesus, irmão, em particular, para falar, e disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para ali, para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aqui Deus está dizendo para ele: meu filho, se não houver jejum, se não houver oração. Deus fez a comparação do monte, por quê? Porque o monte é grande. Não havia possibilidade de trazer o monte. Deus fez aquela comparação para aquele demônio que estava ali. Deus queria dizer: meu filho, esse
Deus não opera, irmão. Porque a própria palavra nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, irmão. Tenha fé. Tenha fé que Deus trabalha na tua casa. Irmã Miriam, tenha fé que o alvo está lá, mas o Senhor pode quebrar aquele cativeiro que está lá aprisionando ele. O Senhor pode trazer o servo dele para cá, porque o que o diabo queria era envergonhar, era colocar ele lá de onde ele tinha acabado de sair. Ele estava aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, e o diabo amou o laço e levou. Mas o Senhor, pela força, pela misericórdia dele, como a irmã acabou de ler aqui, libertou ele, ele está de volta, e ele está lá na casa dele. Mas nós, a igreja do Senhor, vamos ficar aqui de pé e com os joelhos dobrados na presença de Deus, intercedendo por essa vida, não só por essa, mas por muitas que tem vários motivos aqui, irmão, que estão em casa, aprisionados, que estão sem vontade de vir mais para a casa do Senhor. Essa semana eu estava ali naquela terra prometida e eu trouxe uma palavra, onde o Senhor falava que tem uma palavra, que tem a porta larga e a estreita. Tem muitos que estão querendo ir palavra e não estão querendo estar na estreita. A estreita é essa, irmão, é a dificuldade, é o desânimo. Mas nós temos que ser perseverantes na obra de Deus. Muitas vezes, irmão, não adianta ser mentiroso, vir aqui pregar mentira, seja verdadeiro. Eu não queria vir pregar a palavra. Eu disse, meu Deus, mas o Senhor disse, vai, porque eu é quem vou falar com o meu povo. Você não precisa ler, escrever em papel, eu até peguei, mas o Senhor, como quer falar, Ele fala, não precisa. Não precisa decorar texto, porque o Senhor, Ele fala com o povo dele quando Ele quer falar. E o Senhor falou lá na minha casa comigo mesmo, que eu preciso me dedicar mais, eu preciso estar em consagração, em oração, para que haja libertação na minha casa entre meus filhos. O Senhor disse que para haver cura entre a nossa família tem que ter oração e consagração, porque se não tiver, o Senhor não opera. O Senhor não age na nossa causa, na nossa família. Por que quando tem uma pessoa doente aqui, a igreja ora que nem domingo aqui houve uma intercessão de oração a favor da vida do meu neto? E quando eu cheguei lá, eu tive uma resposta de Deus. Por quê? Porque a igreja estava de joelho, a igreja estava orando. E ali o Senhor moveu-se o coração de Deus e Deus agiu na causa. Então que haja oração. Que essa campanha que foi colocada no coração do nosso pastor, que o Senhor venha dar força. Primeiramente, Senhor, eu te peço força para a minha vida, que eu venha estar com força e com desejo de estar na tua casa, te buscando em espírito e em verdade. Não para cumprir tabela, irmão, não para mostrar para o pastor que eu não estou faltando, mas sim pelo amor de Deus que é na minha vida, pela misericórdia dele, por tudo que ele tem feito. Porque o pastor, ele é só um homem, levantado por Deus. Nada ele pode fazer na minha vida, a não ser me aconselhar, a me ensinar um pouco do que eu não sei da palavra de Deus. Mas o agir mesmo vem do céu, o agir vem de Deus. E Deus, ele se move, o coração dele fica assim, ó, alegre, quando vê cada um de nós de joelho. Eu falo isso por mim, porque essa campanha veio de Deus para a minha vida, porque o Senhor sabe a luta que eu passei esse dia, mas o Senhor, Ele tratou no meu coração. Por isso que Ele me deu essa palavra logo à tarde. E Ele disse, leva essa palavra, mas essa palavra primeiramente tem que servir para você, porque eu preciso que você volte ao primeiro amor. Irmão, eu aceitei a Cristo em 2005, no mês 7. E eu, desde lá, eu não tenho desanimado com a obra de Deus. Irmão, não, irmão, não, irmão. Não é irmão que nos tira da obra do Senhor. Não bote isso na sua cabeça. Somos nós que somos egoístas e que deixamos as pequenas coisas nos
mas sim contra os príncipes e principados dos infernos. São eles que colocam a diferença entre irmãos, e que nós venhamos saber que Deus, Ele diz que o reino dele dividido, Ele não vai explodir, e que o reino possa estar junto em todo o trabalho que for lançado para a obra de Deus, para o nosso favor, porque Deus não precisa de nenhum trabalho aqui da terra. A única coisa que Deus deixou foi que nós saíssemos e pregassemos a palavra dele. Mas todo o trabalho que for promovido dentro da obra do Senhor, se nós estivermos juntos, o Senhor se alegra. E o Senhor não pode derramar graça sobre a nossa vida se não haver união. E aqui, irmão, a palavra que o Senhor me deu foi essa. Se eu falar mais, vai ser de mim. E eu, estudando hoje, eu disse para Deus, eu quero falar algo do Senhor e não de mim. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Recebeu o recado do céu? Glória a Deus. Vou perguntar de novo. Recebeu o recado do céu? Glória a Deus. Amém. Vamos se levantar, né, para adorar o Senhor. Jesus estava naquele cutucãozinho assim. Vamos se levantar, se despertar, mas já que não se levantar, vamos levantar mesmo. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Eu vou cantar um louvor bem antigo, mas desde na letra bem linda, e desde já convido o irmão até para vir aqui à frente. Não, irmão Osmar está ali, perdão. Irmão Osmar, fique aqui na posição de saudade já. Glória a Deus. Escuridão noturna. Vamos deixar uma ali de cima? Pode ficar em pé, igreja. Vai ver será. A escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer, e muito em breve
estava sendo tratada e quebrada pelo papai, e o Senhor me dava esses louvores. E tinha momentos que eu não aguentava nem terminar, mas o Senhor conhecia o gemido da alma quando ele é sério. Quando o Senhor está tratando, quando a gente reconhece, quando o Senhor está moldando a nossa vida. Que você medite na letra deste louvor, a chuva de verão, vai passar. Essa luta vai passar, essa dor vai passar, essa aflição vai passar, essa angústia vai passar, tudo vai passar. É passageiro, é só um momento que o Senhor está tratando, moldando, limpando, tirando aquilo que não agrada. E o Senhor está fazendo a obra dele. Olha o que foi falado aqui nessa noite, através da palavra. Se desperta, igreja, vamos se levantar. Eu recebi o puxão de orelha do papai aqui sentado. Não posso estar presente, mas eu estou fazendo o meu lar. Mas eu sinto saudade de estar aqui porque é diferente. O aconchego de você estar na casa do Pai, clamando, se rendendo os pés dele, é diferente quando a gente está dentro da nossa casa. Pois quando você sentir essa saudade e ter a oportunidade, venha nos momentos que tem a porta aberta para ela. Enquanto está aberta, venha. Não deixe passar a oportunidade. Olha o que o Senhor já nos falou nessa noite. E eu quero agradecer de coração a presença de cada um nessa noite, que esteve aqui presente, os visitantes nessa noite, que o Senhor recompense a cada um. E eu desejo que vocês não voltem para o lado de vocês da mesma forma que chegou, mas que saia diferente, com o recado do Papai do Céu, com o coração transbordando de alegria. E convido o irmão Osmar para nos despedir em oração para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja do Senhor mais uma vez, com a festa do céu. Deus abençoe de Cristo Jesus. Seu Deus, Santo, poderoso, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez nós estamos aqui, meu Pai, reunidos, unidos e reunidos na Sua presença, somente para te agradecer pela essa abençoada reunião que o Senhor fez conosco aqui na sua casa. Eu creio que o Senhor está presente, porque a sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos, o Senhor estará presente, estará no nosso meio. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está aqui. Senhor, nesta noite, abençoa teu povo, dá uma bênção especial a cada um, uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, um dia amanhã na presença. E Pai, que o Senhor possa cuidar de toda a igreja do Senhor nesta noite. Nos abençoa, nos guarda. E agora, meu Senhor, abençoa o nosso pastor, a esposa, os família, no nome de Jesus Cristo. Cuida deles, meu Deus, cuida da casa deles. E cuida de toda a igreja do Senhor. Pai Santo Poderoso, no teu santo nome, Jesus. Nesta noite, nós queremos despedir, ir para nossas casas em paz. O Senhor cuide de nós na estrada, cuide de nós na nossa casa e guarda nós para sempre. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Agradeço estar aqui.